Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Nós iniciamos a nossa primeira celebração do ano com muita gratidão a Deus e com o desejo de estarmos juntos em adoração, em comunidade, apesar das circunstâncias. Nós seremos conduzidos nesse momento à oportunidade da adoração, e para isso eu quero convidar a todos vocês para que leiam comigo o texto que se encontra no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu estarei lendo a partir do verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós seremos nesse momento agora conduzidos pela oração através da reverenda Juliette. Olá, queridos irmãos e irmãs da IPI Central de Votorantim. É uma alegria estar aqui celebrando, mesmo que de forma online, este culto com vocês. Eu convido a todos para fazermos juntos uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Paizinho querido, nós estamos alegres, Senhor, em neste momento ter a oportunidade de poder Te adorar, engrandecer o Teu nome, manifestar ao Senhor todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, Senhor, ao Teu nome. Nome este que é nome acima de todo nome, Pai, ao qual todo joelho e toda língua confessará e se dobrará diante de Ti, Pai. Esse é o nosso espírito neste momento, espírito de adoração, e queremos, Senhor, que este culto seja de fato a manifestação, Senhor, do Teu poder, do Teu Santo Espírito agindo em nossas vidas, em nossas comunidades de fé, Pai. Que neste momento, Senhor, através dessa transmissão, nós possamos declarar ao mundo, declarar à sociedade que o Senhor é o dono, a razão de estarmos aqui, a razão, Senhor, da nossa existência, o nosso Pai misericordioso e bondoso. A Ti, Senhor, erguemos as nossas vozes, Pai, para orar, para louvar, para engrandecer, Senhor, o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Recebe, Senhor, nesta noite a nossa adoração, Senhor. É o que desejamos e almejamos nesta noite, em o nome e por amor de Jesus. Amém. Nós ouviremos a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero, antes de ler o texto das Escrituras, gostaria de orar mais uma vez.
Senhor, que ao lermos a Sua palavra nessa noite, nesse nosso primeiro encontro do ano, que o Senhor possa edificar as nossas vidas, trazer esperança para esse começo de ano e que as Escrituras Sagradas, com o agir do Espírito Santo, transformem os corações de todos nós. Agradecidos somos e oramos. Amém. Eu convido para que você leia comigo o livro no Antigo Testamento, as palavras do salmista, no Salmo 130. Eu estarei lendo todo o versículo deste Salmo, Salmo 130. A partir do verso 1, o texto nos diz assim: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseio pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Certamente você já ouviu falar em toda a sua trajetória como cristão, como um assíduo frequentador da escola dominical e dos cultos nas comunidades que você passou, que você ainda passa. E certamente você ouviu que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma verdade inviolável. Porém, há outro lado que precisamos considerar, que a Bíblia, ela é também palavras para Deus. É isso mesmo. O livro dos Salmos expressa de uma maneira muito particular essa realidade de palavras para Deus. E o salmista, no Salmo 130, ele transborda com a experiência de dizer palavras para Deus. E é sobre isso que nessa noite eu gostaria de conversar, sobre pessoas que devem e gostariam de ser ouvidas, principalmente nesse início de ano de tantos planos, de tantas vontades, mas o salmista, na sua experiência, está expressando as suas palavras para Deus. Em primeiro lugar, Deus é o ser que nos ouve muitas coisas a nosso respeito. Nos versos 1 e no verso 2, nós vemos o salmista falando sobre o clamor, sobre o diálogo com Deus. Ele começa dizendo que das profundezas ele clama ao Senhor, e no verso 2 ele pede para que o Senhor possa ouvi-lo. Aqui, neste salmo, nós vemos uma manifestação pública direcionada para Deus. Aqui são palavras como palavras que têm um tom muito alto, como se alguém estivesse gritando em um grito popular. O salmista é uma pessoa que quer, de fato, a atenção de Deus nesse momento da sua vida. Ele pede ao Senhor, através da oração, para que a sua voz possa ser ouvida. Do outro lado, as palavras do salmista são palavras de alguém que está gritando de uma forma pública, de uma forma onde todos possam ouvir a sua voz. Ele está invocando a Deus no intuito de que as dores do salmista, as suas dúvidas, as suas vontades e as suas angústias possam ser angústias
que são ouvidas por Deus. E por meio disso, nós percebemos nesse texto a relação do salmista com a relação de Israel, nos seus momentos de exílio, nos seus momentos de clamores. No texto do Salmo 130, o salmista está gritando, literalmente, isso em razão da sua necessidade. E é claro que quando nós queremos atenção, quando nós queremos resolver alguma coisa, nós nos aproximamos da experiência do salmista, a experiência de alguém que grita, porque há pressa na sua vida, há pressa no seu coração. Em outras palavras, parece que o salmista estava impondo a Deus, mas não impondo no sentido de apressar a Deus ou querer com que Deus fizesse aquilo que ele desejasse. Ele está gritando porque a sua situação é uma situação que carece que seja ouvida. Então, Deus, para o salmista, é esse Deus que ouve. E é assim que você deseja, assim que você precisa, melhor, e todos nós precisamos começar o ano de 2021 com essa experiência de fé, com essa experiência de que Deus, Ele escuta os mais profundos e as mais profundas dores, mazelas e necessidades da nossa caminhada. Deus também escuta até mesmo os nossos cantos de alegria, os nossos louvores. Um grito comunitário é quando estamos na igreja, em adoração, cantando esses hinos com as nossas vozes. E esses momentos são momentos que não estão distantes de Deus, e nós também precisamos reconhecer que cada oração nossa, cada diálogo nosso com Deus é um diálogo ouvido. Há alguém próximo de nós que está nos ouvindo. O teólogo Calbart, ele diz que Deus vem ao ser humano quando esse ser humano resolve conversar com esse Deus. Mas Deus é o ser que vem até nós. É por isso que, o primeiro lugar, nessa noite, eu quero enfatizar que nós precisamos começar a nossa trajetória, o nosso ano, começar o nosso dia de trabalho e as nossas atividades, sabendo que Deus está conosco, está nos acompanhando. Mas é necessário conversarmos com Ele. Então faça isso nesse ano, fale com Deus, converse com Deus, tenha um diálogo franco, às vezes não só com palavras, mas com pensamentos, com necessidades, enfim, todas essas coisas não passam distantes do nosso Deus. Mas também, em segundo lugar, a partir do verso 3, nós vemos o momento que Deus se mostra para o salmista. E o revelar-se de Deus para o seu povo é um revelar-se de uma maneira clara, de uma maneira livre e de uma maneira que todos nós temos esse diálogo aberto e franco. Do verso 3 em diante, o salmista ainda está desenvolvendo o seu diálogo com Deus, mas é claro que nesse momento o salmista está reformulando a sua forma de falar com Deus a partir daqueles gritos, a partir da sua vontade. E nesse texto, de maneira muito particular, esse certamente é um texto que o salmista, a partir da sua conversa com Deus, ele fala sobre o perdão. Quando ele teve um encontro com o Senhor, a primeira manifestação do Senhor para com o salmista foi o perdão. Ele diz no verso 4, mas contigo está o perdão para que seja temido. E Deus é justamente isso. Deus se revela para com seus filhos e filhas com o perdão. É por isso que manifestações de violência,
manifestações de raiva, manifestações de desamparo não combinam com o nosso Deus, porque a manifestação de Deus é sempre perdão. Nós precisamos temer a Deus não através do medo, não através das angústias, mas entender que Deus tem para nós perdão. E o Salmo 130 é um salmo que não fala sobre o perdão vindo por parte do sacerdote. Em todo o Antigo Testamento, para que o povo encontrasse perdão, era necessário a intercessão e a contribuição de um sacerdote. Mas esse texto não há nenhuma referência a ele, porque o perdão de Deus não vem da palavra do sacerdote, o perdão de Deus não vem por nenhuma instituição, mas o perdão do Senhor vem pela sua palavra, pelo seu poder. Não há necessidade de nenhum mediador entre Deus e os homens. Não há necessidade que ninguém coloque o perdão sobre a sua vida. Não há nada nem ninguém na sua relação com Deus. Você é livre para acessar a Deus porque Jesus Cristo morreu por todos nós e perdoou os nossos pecados. O povo que estava próximo à experiência do Salmo 130, certamente era um povo distante do templo, distante daquela realidade. O próprio Jesus questionou a realidade religiosa do seu tempo, questionou a maneira como a religião era praticada na vida das pessoas, e quando ele morre numa cruz, ele tira qualquer interferência que possa haver nas nossas vidas. Se há, nesse começo de ano, interferências na sua relação com Deus, tire-a da sua vida. Tenha um livre acesso. Às vezes essa interferência se chama culpa, mágoa, medo, temor, angústia, mas o perdão que o salmista encontra para ele está disponível para você também. Então, deixe de lado todas as coisas que hoje atrapalham a sua caminhada com Deus, a sua caminhada com a sua igreja, e viva vendo sempre o perdão do Senhor sobre você. Por fim, do verso 7 e 8, nós vemos os momentos finais desse salmo. E ali, o salmista vai falar sobre aqueles que desejam ser ouvidos e que precisam da redenção de Deus sobre as suas vidas. Mais do que isso, pessoas que precisam da direção de Deus para caminhar e dar continuidade às suas vidas. O autor desse salmo convoca a esse povo, o povo de Israel, o povo distante do templo, convoca o povo a esperar em peregrinação e esperança. Os cristãos que desejam conhecer e desejam ser ouvidos por Deus precisam experimentar essa peregrinação de esperança nas suas vidas. É caminhar confiando em Deus. E essa redenção esperançosa vai se revelar para nós na medida que nós nos abrimos para Deus, na medida que nós nos disponibilizamos para Deus. No momento que nós nos entregamos para Deus, entendemos que a caminhada cristã é uma caminhada de amar a Deus e amar o próximo. É necessário amar a Deus, se abrir para Deus e, com isso, se abrir para o próximo. E quando falamos sobre essa relação, da relação com Deus e com o próximo, vem a importância desta comunidade de fé. Tenho falado para essa igreja que aqui somos uma comunidade de pecadores. E aqueles que são pecadores encontram-se unidos a um só propósito, na redenção que ocorreu para nós quando Jesus Cristo morreu. E uma comunidade de pecadores é uma comunidade
que aceita o convite de Deus e abre-se para Ele, e imediatamente abre-se para o seu próximo, para caminharem juntos a um único propósito que nos une, no qual Jesus Cristo morreu para perdoar e nos salvar de todos os nossos pecados. Uma comunidade de pecadores tem isso como máximo e vive isso na sua vida, no seu cotidiano e nas reuniões e nos encontros dessa comunidade de fé. Que em 2021, quando falamos sobre aqueles que querem ser ouvidos, que possamos com as nossas palavras, assim como as palavras do salmista, nos reconhecermos e dizermos para Deus o quanto somos pecadores e precisamos estar unidos com os nossos irmãos. Que Deus assim abençoe a todos vocês, abençoe a nossa comunidade de fé, dos irmãos que nos visitam. Nós vamos nesse momento ouvir um cântico e após esse cântico participaremos da Santa Ceia. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me para o fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me
Esse é um momento de comunhão, memória e esperança. É também, nessa primeira ceia do ano, um momento oportuno para renovarmos as nossas forças, as nossas esperanças e também ter o compromisso com Deus restabelecido na nossa caminhada. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23 em diante, disse: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A todos os nossos irmãos que estão nos seus lares, encontram-se em comunhão com a sua igreja, são bem-vindos a essa mesa. A mesa não é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a mesa é do Senhor. As nossas crianças também são bem-vindas nesse momento da celebração da Santa Ceia, porque o Senhor convida as crianças para o seu reino. Nós vamos orar em agradecimento, em ações de graça, por estarmos participando deste acontecimento tão importante na vida da nossa igreja. Oremos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que aqui estamos dizendo para a sociedade, dizendo para as pessoas próximas de nós, que o nosso compromisso é com o Senhor. Enquanto celebramos esse momento, sabemos que passamos por ele, porém haverá um momento que estaremos com o Senhor. E ali estaremos diante do Cordeiro, o Rei dos Reis. Que o Senhor nessa noite nos encha, ó Pai, com a sua alegria, que o Senhor nos dê força, que possamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. E que prossigamos em comunhão com a nossa igreja, em comunhão com os nossos irmãos. Porque quando fazemos o momento da celebração eucarística, estamos aqui deixando claro que nós cremos na comunhão, cremos na sua volta e cremos que a nossa esperança é renovada dia após dia. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos e oramos pelo Senhor que morreu numa cruz. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto todas as vezes que se reunirdes em meu nome. De modo semelhante, o Senhor pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos que estão nas suas casas, é muito importante que todos estejam juntos nessa hora. Você que se encontra na sala da sua casa ou do seu cômodo, não deixe de convidar as pessoas que estão aí para participar desse momento. Você pode distribuir para os da sua casa. Nós participaremos todos juntos, comendo do elemento pão e bebendo do elemento vinho. Participemos então todos dessa hora tão sublime para todos nós. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela esperança que o Senhor renova. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe os lares dos nossos irmãos. Que possamos entender, Senhor, que continuamos a nossa missão, continuamos o trabalho da nossa igreja, porque a nossa igreja está aqui
apesar das circunstâncias que ainda vivenciamos, Senhor. Cremos que a igreja tem sido sustentada pelo Senhor. Fique conosco, Senhor, nesse momento. Nos dê a paz, a alegria e que o amor de Deus vos una, que a alegria do Senhor vos inspire, que a paz de Deus vos envolva, que a coragem do Senhor vos sustente, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus espalhado pela terra, sobre a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e sobre todos os irmãos que essa noite participaram. Hoje, para todos sempre. Amém. Nós encerramos a nossa celebração. Eu desejo uma ótima semana para os nossos irmãos, nessa primeira semana do ano, que você sinta a alegria do Senhor, que você sinta a paz de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fiquem com Deus.